Olá, pessoal. Nós estamos aqui retomando as nossas aulas agora já no segundo semestre de 2021 e vamos dar aí continuidade aos nossos estudos remotos, como nós fizemos em outros tempos, né? Desde o ano passado até o começo deste ano, até o meio deste ano, e agora nós vamos retomando as atividades, tá? Espero encontrar vocês aí depois de um bom e merecido descanso, né? Porque ficar aí o tempo todo estudando sozinho, em casa, na frente da tela de um computador, fazendo tarefas em outros horários aí, não é uma tarefa fácil, né? Mas é preciso a gente retomar aí a nossa vida, retomar os estudos, ter esse contato com os colegas, ter esse contato com os professores da sua escola, para que vocês possam dar continuidade aos seus estudos, tá? Neste momento, nós vamos aí retomando, então, as nossas atividades aqui de língua portuguesa e no PET que vocês estão recebendo agora, vocês veem aí, se vocês pegam aí na nossa parte de língua portuguesa, né, vocês vão ver aí que o nosso PET, na parte no que se refere à língua portuguesa, nós teremos esse roteiro de estudos aí para esse segundo semestre. Tá? Nós vamos continuar aí dando os nossos estudos aos gêneros textuais, vendo aí um pouco da lenda, vamos falar um pouco sobre ela hoje, sobre os contos, sobre os textos jornalísticos, o anúncio publicitário, a história em quadrinhos e a carta de reclamação. Vocês veem que são todos textos, alguns são textos mais assim alinhados com a literatura e outros como texto jornalístico, anúncio publicitário, a própria história em quadrinhos, até a carta de reclamação, são textos mais presentes aí no nosso dia, em termos de denotação, de textos reais que fazem parte da nossa vida com relação às notícias, aos anúncios publicitários, coisas que a gente vê na televisão, no jornal, e coisas que estão presentes na nossa vida. Tá? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, lá para a página 1, convido você a abrir junto comigo aí lá na página 1, e nós vamos iniciar aqui as nossas atividades, então, com o tema de hoje, que é a lenda, né? Certamente, desde pequenos, vocês já ouviram falar em lendas, né? E o que é uma lenda, né? Como está dizendo aqui no texto explicativo, né? Nessa semana, você vai experimentar a leitura de um texto de tradição oral. Então, as lendas são textos de tradição oral, são aqueles textos, aquelas histórias que são contadas de pai para filho, do avô para o filho, coisas que a gente vai ouvindo com o tempo e passando de geração para geração. Né? Você se lembra das lendas que ouviu quando criança? Não? O que é uma lenda? É uma narrativa que nasceu para explicar acontecimentos ou surgimentos de elementos da natureza que tenham causas desconhecidas. As lendas são reproduzidas oralmente pelas pessoas que acrescentam algo. É uma história do imaginário popular. As lendas do folclore brasileiro vão além dos personagens como Saci, a Mula Sem Cabeça e o Curupira. Em Minas Gerais, por exemplo, as lendas surgiram das histórias herdadas pelos indígenas e também por mitos e contos trazidos pelos portugueses e africanos, que vieram para a região durante o ciclo do ouro. Então, a seguir, nós vamos ter aí uma lenda, que é a lenda do diamante. Tá? É uma história curta, dá para a gente fazer a leitura juntos aqui hoje, e depois vocês vão ver aí que na interpretação de texto a gente vai ter aqui essas questões. Então, vejam bem, a gente já vai fazer aqui a leitura das questões, e a hora que a gente for fazendo a leitura do texto, vocês já vão estar atentos às questões. Então, a lenda ela vai narrar sobre a origem do quê? De uma guerra, da lágrima, do amor ou do diamante. A gente vai ver lá, pelo próprio título, ela já está explicando isso aqui para a gente. Tá? Depois, lá na questão número 3, no primeiro parágrafo, o tema principal é sobre. Então, a hora que nós voltarmos, fizermos lá a leitura, você vai ver lá, o primeiro parágrafo ele fala sobre o casal de índios ou fala sobre a tribo indígena. Você vai ver que o texto começa falando sobre a tribo, mas o objetivo é falar sobre
os índios. Tá? Depois, nessa questão número 4, no começo da narrativa, os personagens são descritos. Aí você vai, a gente vai fazer essa leitura e você já vai prestando ali atenção, então, nas descrições da Índia e nas descrições do índio, tá? Que são aqueles pormenores, são os detalhes. Você vai escrever aqui nesse espaço. Pois na questão número 5, você, de acordo com a lenda, qual o fato ou acontecimento provocou a separação do casal. Então, é um detalhe que, na hora que a gente for fazer a leitura agora, você vai verificar o que é, alguma coisa separou ali o índio da Índia. O que foi isso que separou? Você vai prestar atenção nisso lá. Tá? Depois, a questão número 6, você vai identificar aqui o que são fatos reais ou o que são fatos imaginários. Vai colocar o R para real e o I para imaginário aqui nesse trecho. Tá? São essas as questões estão sendo solicitadas para a gente estudar aqui esse tema de hoje, que é a lenda. Tá bem? Vamos lá, então, a leitura do texto, a lenda do diamante. Já ficou respondida e a primeira questão lá que foi solicitada. Né? Em um tempo atrás, na região centro-oeste, vivia à beira de um rio uma tribo indígena. E dela fazia parte um casal de índios muito feliz, que a paixão se destacava entre todos os outros casais. Ele, um guerreiro poderoso e valente, chamava-se Itajibá, que significa braço forte. Ela, uma jovem e bela moça, tinha o nome de Potira, que significa flor. Viviam tranquilamente e felizes até sua tribo ser atacada e ser anunciada uma guerra. Itajibá teve que acompanhar os outros guerreiros à luta contra o inimigo. Ao se despedirem, Potira não deixou cair uma só lágrima, mas seguiu com um olhar muito triste o marido que se afastava em sua canoa. Todos os dias, Potira ia para a margem do rio esperar o esposo. Passou-se muito tempo, mas Potira permanecia serena e confiante, com saudades, tinha esperança que logo seu amado chegaria. Quando os guerreiros da tribo regressaram à sua taba, Itajibá não estava entre eles. Potira foi informada por que seu marido morreu lutando bravamente. Ao receber essa notícia, a jovem índia se descontrolou a chorar. Passou o resto da vida à beira do rio, chorando a morte do seu amor. Tupã, o deus dos índios, ficou com dó e transformou as lágrimas de Potira em diamantes, que se misturaram com a areia do rio. Daí, a razão para a qual os diamantes são encontrados entre os cascalhos e areias do rio. Seu brilho e pureza recordam as lágrimas de saudade e de amor da Índia Potira. Então, essa aí é a história, como diz aqui o texto, a lenda do diamante. Então, vocês observem, de acordo com as questões que nós já lemos, aí, você vai ler de novo e ir respondendo com tranquilidade, e o texto ele vai se desenrolando aqui. No primeiro parágrafo, o autor do texto ele apresenta a tribo, mas logo depois ele vem falando aqui desse casal de índios, que era um casal que vivia muito feliz, eram muito apaixonados, né? E lá numa das questões pede ali uma descrição do índio. Olha, quem que era o índio? Ele era um guerreiro poderoso, valente, e se chamava Itajibá, significa braço forte. Essa é a descrição do índio. Pede também a descrição da Índia. Quem é ela? Uma jovem e bela moça. Tinha o nome de Potira, que significa flor. Né? Então, vejam que o primeiro parágrafo ele teve o objetivo de falar de quem? Dos elementos principais, dos personagens principais dessa história, que é o índio e a Índia, né? A Potira e o Itajibá. E depois, no desenrolar do texto, essa lenda, que é uma história muito bonita, né? Ela vem trazendo aqui, falando que eles foram convocados para a guerra, que foi o motivo da separação dos dois, né? E que ela ficava ali esperando o índio
durante todo o tempo. Quando os guerreiros voltaram, eles deram a triste notícia para ela que o seu amado não voltaria, pois ele havia morrido lutando bravamente, né? Por razão disso, ela volta e fica todo o tempo ali no rio chorando, e o Deus dos índios, né? Ele resolve transformar aquelas lágrimas em diamantes. Por isso aí a história, a lenda do diamante fala do surgimento dos diamantes. É lógico que é uma lenda, né? Como uma das questões lá para frente vocês vão definir o que é real e o que é imaginário, dá para vocês fazerem isso com tranquilidade, tá? Então, nessa aula de hoje, nós iniciamos assim de uma maneira bem tranquila, iniciando o nosso semestre aqui na nossa parte de língua portuguesa, falando sobre o tema lenda. Na semana que vem, nós voltaremos apresentando aí para vocês um novo tema, né, que a gente vai estudar um pouquinho mais de conto, como nós já vimos em outros momentos aí também, tá? Então, bons estudos para vocês. Sei que vocês têm outras disciplinas aí, como história, geografia, matemática e assim por diante, tá? Na dúvida, consulte o seu professor, entre em contato com a sua escola para ir resolvendo as suas dúvidas, tá bem? Um abraço para vocês e na semana que vem nós vamos estar por aqui falando um pouquinho com vocês sobre o conto, tá? Tchau e até a semana que vem.